Oi pessoal, bom dia! Vamos dar continuidade às nossas aulas de genética, né, de biologia A. Hoje a nossa aula vai ser sobre pleiotropia e interação gênica, tá? Então, só para que a gente consiga se situar um pouquinho nesses conceitos e nesses processos, né? Aqui tem, vamos dizer assim, um fluxograma de tudo isso que está relacionado com o conteúdo de hoje. Então, as células, né? As células elas possuem um núcleo, no caso as nossas células eucarióticas. Essas células eucarióticas, né? Dentro desse núcleo possuem estruturas chamadas de cromossomos. Então, esses cromossomos nada mais são do que o nosso DNA, né? A macromolécula de DNA condensada. Essa macromolécula de DNA condensada em forma de cromossomo, ela possui fragmentos que podem ser decodificados, né, ou traduzidos em proteínas. E esses fragmentos de DNA são chamados de genes. Então, esses genes, a atuação desses genes e o mecanismo de interação desses genes ou a ação deles isoladamente podem dar características, né, para os organismos vivos, né, através do processo da síntese das proteínas. Então, só para a gente relembrar um pouco isso, e esses processos eles estão relacionados com o dogma central da biologia molecular. Que na realidade, o que é esse dogma central da biologia molecular? Né? São os três processos principais de ação gênica, que é a replicação, né? Ou seja, a duplicação da molécula de DNA, a transcrição do RNA, que nada mais é que a formação dessa molécula de RNA a partir desse DNA replicado. Esses dois processos iniciais ocorrem no núcleo celular. E o terceiro processo, que é a síntese de proteínas, que nada mais é que a tradução do código genético presente no RNA mensageiro transcrito, certo? Então, só uma observação. Nós temos dois tipos de células principais, né? Dois tipos de células. Aquelas células que são eucarióticas, que é o exemplo que eu trouxe aqui, né? Desse exemplo aqui simplificado, as nossas células eucarióticas. Então, em células eucarióticas, como há um núcleo delimitado, né, por uma membrana ou por um envoltório nuclear ou carioteca, esses três processos eles ocorrem ordenadamente e em locais diferentes. Replicação e transcrição do RNA ocorrem no interior do núcleo. E a tradução das proteínas, né, a tradução desse RNA, dos códons presentes nesse RNA em proteínas, vai ocorrer no citoplasma celular, tá? Já em células procarióticas, pela ausência desse núcleo delimitado, esses três processos vão ocorrer concomitantemente e no citoplasma da célula, ok? Então, aqui nós temos uma esquematização desse slide anterior, né, que nós temos a nossa célula, o núcleo individualizado, o cromossomo, né, ou seja, o material genético que está localizado nesse núcleo, e esse cromossomo aqui, ó, vamos dizer assim, ampliado para mostrar a molécula de DNA, com as suas características, né, com as suas características gerais, estabelecidas lá por Watson e Crick em 1953, enfim. Então, quais são essas características dessa molécula de DNA? É uma dupla hélice, né? Primeiro que a molécula ela é formada por nucleotídeos, fosfato, uma base nitrogenada, que no nosso caso aqui é a desoxirribose. Aliás, corta. 1, 2, 3, gravando. Então, aqui nós temos a representação da nossa molécula com as características gerais, né, propostas lá, identificadas e propostas por Watson e Crick em 1953, né? Então, quais são essas características gerais? Uma dupla hélice, ou seja, dupla fita desse DNA espiralado, né?
ou realmente essa dupla hélice propostas, ligadas por bases nitrogenadas, certo? Então, nós temos essas características. De acordo com a genética mendeliana, um par de genes alelos, ou, nas palavras de Mendel, à época, né, um par de fatores, né, se segregam independentemente e vão dar origem às características. Isso de acordo com a genética mendeliana, com os conceitos de Mendel. E aí a gente chega nos conceitos da nossa aula, que é pleiotropia e interação gênica. O que é pleiotropia, professora Fabiana? Pleiotropia é a característica condicionada por um par de genes alelos que é capaz de dar origem a várias características, certo? Então, um único par de genes alelos dá origem a várias características. Então, pode ser considerada o inverso da interação gênica. Então, se a pleiotropia é um par de genes que dá origem a várias características, né? A interação gênica são vários genes que interagem e dão origem a uma característica única ou a poucas características, certo? Então, na pleiotropia, esse único par de genes atua na manifestação de vários caracteres. Exemplo, a fenilcetonúria na espécie humana. O que é a fenilcetonúria? Na realidade, essa fenilcetonúria é uma mutação em um único gene, né, do DNA, que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase, ou FA, certo? Então, essa enzima ela está presente no fígado e ela é necessária para o metabolismo, ou seja, para a quebra, para a transformação da fenilalanina em tirosina, ok? Então, essa mutação nesse gene dá origem a várias características. Então, uma única mutação num único gene, ou seja, que impede essa transformação ou essa metabolização da fenilalanina em tirosina, traz como consequências erupção cutânea semelhantes a eczemas, né? Ou seja, infecções na pele, retardo mental, que pode ser irreversível, convulsões intensas, né, que variam no caso de leves a intensas, náuseas, vômitos, comportamentos agressivos, hiperatividade, dor corpórea característica, certo? Então, são vários caracteres condicionados pela inatividade de um único gene, certo? Então, aqui nós temos um outro exemplo também, né, de pleiotropia, que é a anemia falciforme. No caso da anemia falciforme, né, esse gene vai dar origem a uma cascata de efeitos, vamos dizer assim, de efeitos colaterais, né, ou seja, de caracteres. O que acontece no caso da anemia falciforme? Eu tenho que, durante o processo de síntese proteica, né, de formação da molécula da hemoglobina, a falta ou a troca de um único aminoácido, ou seja, o ácido glutâmico, ele é substituído, o aminoácido ácido glutâmico, ele é substituído por o aminoácido valina. Tá? Então, a substituição desse único aminoácido causa uma deformação na molécula de hemoglobina. Essa deformação dessa molécula de hemoglobina, consequentemente, vai causar a deformação das hemácias, tá? Então, no lugar de formar, em vez de formar uma hemácia normal, né, com essas características mesmo normal, forma uma hemácia anômala, né, deformada em forma de foice. Então, por isso também a denominação de anemia falciforme, tá? Então, a troca desse único aminoácido na síntese da hemoglobina gera hemácias deformadas, hemácias anômalas, e ocasiona
uma série de características relacionadas a essa doença, né? Que podem variar desde fraqueza, funções mentais diminuídas, pneumonias, paralisias, insuficiências renais e pode levar até a morte, certo? Já no caso das interações gênicas, o contrário da pleiotropia. Eu tenho 2 ou mais pares de genes, ou seja, poucos genes que interagem e dão origem a uma única característica fenotípica. O exemplo principal da interação gênica é a epistasia, tá? Então, nós temos interações gênicas que são epistáticas e interações que não são epistáticas. Eu vou dar os exemplos aqui de interações epistáticas ou das epistasias, né, como a gente conhece, tá? Então, por definição, as interações gênicas, algumas características elas podem ser condicionadas por mais de um par genes em interação, tá? Então, a determinação do fenótipo é devido então ao processo de interação entre esses genes. E nós temos, então, genes que são epistáticos, ou genes inibidores, e genes que são hipostáticos, que são aqueles que têm a sua característica, né, ou a característica que ele vai condicionar inibida, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma representação, nós temos os cromossomos e nós temos os pares, 2 pares de alelos, certo? Esses cromossomos aqui, eles não são homólogos, tá? Aqui eu tenho um par de cromossomos homólogo e um outro par de cromossomos homólogos. Mas esses 2 aqui, eles não são homólogos, são não homólogos, certo? Então, nós temos um par de alelos Azão e Azinho e um par de alelos Bzão e Bzinho, sendo que esses alelos, mesmo estando em cromossomos não homólogos, eles interagem e dão origem a um único caractere, tá? Então, por definição, a epistasia é uma modalidade de interação gênica na qual os genes de um par de alelos inibem a manifestação de um outro par, certo? Nós temos, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui de herança de pelos, da cor dos pelos em equinos. E nós temos os genes, certo? Nós temos os genes Hzão, Hzinho, Pzão, Pzinho, sendo que o gene Hzão é o gene epistático, certo? Ele é dominante e ele é epistático. O que significa dizer isso? É ele que vai inibir o aparecimento da cor dos pelos nos equinos, certo? O gene Hzinho permite a manifestação da cor, o Pzão permite a manifestação de cor de pelo preta e o Pzinho de cor de pelo marrom, certo? Então, se nós tivermos um macho Hzão, Hzinho, Pzão, Pzinho, ou seja, tem uma coloração de pelo branca. Por que tem uma coloração de pelo branca, professora? Porque aparece o Hzão aqui, ó, e ele é o gene epistático. Então, um macho é cruzado com uma fêmea de mesmo genótipo. Quais são as possíveis ou as probabilidades, né, de descendentes em relação a essa coloração de pelos? Aqui nós temos o quadro de Punnett, certo? Representando aqui os gametas, vamos considerar gameta feminino e os gametas masculinos produzidos por esses indivíduos no cruzamento, ok? E aqui nós temos a prole, os possíveis genótipos e fenótipos dessa prole. Então, nós obtivemos o que desse resultado? Que todos esses indivíduos aqui, ó, circulados em vermelho, eles apresentam uma coloração branca. Por que eles apresentaram uma coloração branca? Porque todos eles apresentaram o gene epistático, ou o alelo epistático, que no nosso exemplo, é o Hzão,
certo? E esses demais aqui, ó, nós temos então 3 indivíduos de pelo preto e 1 indivíduo de pelo marrom, tá? Então, só uma observação. Nesse caso aqui, é uma epistasia dominante. No caso da epistasia dominante, se aparecer um único H dominante, que é o nosso exemplo, né? O único Hzão aqui, ele já vai inibir a apresentação dessa coloração, tá? Então, obviamente, vai ser branco, ok? Já no caso da epistasia recessiva, né, que é o nosso exemplo aqui, a surdez congênita na espécie humana, para que esse gene ele tenha esse poder de inibição, para que ele seja epistático, obrigatoriamente ele tem que vir em dupla homozigose, tá? Então aqui, ó, ele tem que vir em homozigose, Dzinho, Dzinho e Ezinho, Ezinho. De acordo com o nosso exemplo aqui, os genes epistáticos para a surdez é Dzinho, Dzinho e Ezinho, Ezinho, certo? Recessivos. Então, se eu cruzar 2 indivíduos normais para a surdez congênita, porém duplo heterozigotos, eu vou obter esse quadro, sendo que eu vou ter indivíduos surdos, né? Aqui, ó, todos esses circulados em vermelho são indivíduos surdos. Por que que eu sei que eles são indivíduos surdos? Porque eles apresentaram o gene epistático. Quem são esses genes epistáticos? Que no caso aqui, ó, é a interação de 2 genes recessivos, ó, Dzinho, Dzinho e Ezinho, Ezinho. Todos aqueles que não apresentam esse gene em homozigose vão apresentar uma característica de normalidade para essa surdez, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau!